Uma boa noite a todos, queridos irmãos, amigos, tanto encarnados como desencarnados, com certeza é o triplo do que estão aqui. É com muita alegria que mais uma vez aqui estou para trazer a mensagem do Mestre Jesus, que hoje está no capítulo 15, é o 15, hein? É o 15? Bem-aventurado. Sim, passou por 15, eu não alterei ali. Ali está o 14, né? Foi da semana passada. Fora da caridade não há salvação. Sim, isso mesmo. O 14 é... Foi da semana passada, no final. Tudo bem, não tem problema. O importante é que nós vamos falar de como salvar-se, a palavra do bom samaritano. Então, está no capítulo 15 nele, no 15, eu não fora da caridade não há salvação. Do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos conhecem. Quem tem já sabe do que eu estou falando, né? Então, começa assim. Estava Jesus, como ele sempre fez com os seus apóstolos, pregando numa praça. E como ele começava a falar, imagina a cena. Mentaliza Jesus falando, quanto de pessoas não cercavam, né? E ali estavam doutores da lei, né? Disfarçados, mas lá estavam, pessoas humildes, simples, da roça, tudo ouvindo, aqueles pescadores, que é os que mais tinha. E Jesus estava falando sobre aquela parte que diz separar os cabritos das ovelhas, ou seja, separar o bem do mal. O bem vai para a direita, que é as ovelhas, os cabritos iriam para a esquerda, que é aqueles que estão fora das verdades eternas, né? Ele estava falando, dizendo as ovelhas da direita e os cabritos à esquerda, de forma alegórica ele falava, de forma de alegoria ele falava. E ele dizia, os que estavam à direita, bem-vindos, bendito do meu Pai, possui o reino e estáis preparados para levar a condução do bem no mundo. Porquanto tive fome, ele passou aquelas palavras que nós conhecemos. Pois quando tiveste fome, me deste de comer. Quando estava com sede, me deste água para beber. Foi essas palavras que aqueles que consideravam do bem faziam. Quando estava nu, me deste de vestir. Quando estava doente ou encarcerado, foste me visitar. Jesus estava lá falando, né? E alguns responderam dizendo, quando, Senhor? Que o Senhor me viu, que eu te vi pedindo essas coisas, que se desse de comer, que tivesse fome, que tivesse nu, que vestisse, que fosse visitar, que tivesse doente. Quando pediu? Ele falou, olha, quando fizeste alguma coisa desse tipo aos meus pequeninos, estava lá Jesus falando, é a mim que fizeste. Ele fez da mesma forma aqueles que nada faziam, que foram para a esquerda, usando da mesma forma. Fizeste um desses meus irmãos, que foi isso que ele falou. Ele usa aqueles que estão à esquerda de modo figurado também. Que estão à esquerda de modo figurado, afastai de mim, malditos, ele falou dessa forma, até ele usou uma expressão muito assim, alegórica, muito, que nós não devemos pegar o pé da letra, nós sabemos que não tem fogo eterno. Ou seja, vai resgatar com sua própria consciência através da lei de causa e efeito. Isso que ele quis dizer para aqueles que não estavam no caminho certo ainda. Pois ele usava da mesma forma dizendo, porque tive fome e não me deste. Os que estavam à direita, que faziam bem, que eram as ovelhas, ele dizia, quando visse, me fizeste, né? Esse aqui, quando não me deste. Tive sede, não me deste água. Era hóspede, estava nu, não me vestiste, enfermo e no caso e não me visitaste. Veja só, ali Jesus pregando, né? Então, no final da pregação, eis que se levanta um doutor da lei e pergunta, Senhor, como faço para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta que ele fez a Jesus. Está lá em Mateus capítulo 25, 31 a 46. Aí então, ele falou, o que faço para alcançar a vida eterna? Levantou o doutor da lei perguntando. Aí disse então Jesus, o que está escrito na lei? Ele respondeu uma outra pergunta. Jesus é esperto.
o maior psicólogo, o maior terapeuta que passou na Terra. O diretor espiritual. É o nosso guia e modelo. Né? Ele falou assim, o que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondeu rapidinho, doutor da lei, amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverá. Respondeste bem, faz isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha que pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Aí segue a parábola do bom samaritano, que muitos conhecem, já viram falar, que descia um homem de Jerusalém a Jericó e foi pego pelos ladrões. Olha, ladrões só tem hoje, já tinha naquela época, e como tem, só não tinha noticiários noite e dia, né? Mas já tinha tragédia, já tinha ataques. E foi espancado, deixaram semi-morto o pobre do homem. E ali deixaram na beira da estrada. E eis que vinha um sacerdote. Olhou de longe, como hoje nós olhássemos, já pensava, aquele deve ter tomado todas, está lá caído. Talvez o pensamento de muitos, né? Nós talvez chamasse o SAMU. Como não tinha SAMU na época, ele passou batido, foi embora. Vinha atrás desse sacerdote um levita. Depois a gente vai falar quem era o levita e quem era o sacerdote. O levita, da mesma forma, olhou, fez lá as suas suposições, né? As suas pré-julgações, que nós somos espertos para isso, para pré-julgar, antes de saber o que está acontecendo. Olhou, foi embora. Aí depois vinha o samaritano. Hoje a gente vai falar que é o samaritano. Veio o samaritano e se compadeceu. Desceu do cavalo e ali atou-lhe as feridas, da forma que ele pôde, ali de imediato, pôs no seu cavalo, que ele não conseguia andar, e levou para uma estrebaria, para um rancho, uma pousada lá na frente. Chegando lá, pediu para o moço cuidar daquele rapaz, tratasse de tudo. Claro, já era noite, que ele ia seguir a sua viagem, na volta ele acertaria todas as despesas. E olha, gente, que interessante. Depois Jesus pergunta, quem foi o mais, que teve compaixão dos três aí? Imediatamente o homem da lei perguntou, aquele que cuidou, aquele que teve compaixão e do homem. Vai, faz tu mesmo. Faz tu mesmo. Veja tu, que interessante. Jesus foi sábio e sempre foi, e deixou ensinamentos profundos, gente, como essa parábola aí do bom samaritano, como tantas outras que está aí nos livros, né, no Evangelho. Quando ele disse, descia um homem de Jerusalém a Jericó, já estava dizendo, quando se desce, é para nós descer do nosso pedestal, do orgulho, né, do querer ser melhor do que o outro, da prepotência. Isso ocorreu, irmão, olha, descia. E quando ele fala também descer do cavalo, é também para nós sair, né, desse monstruoso orgulho que às vezes a gente tem, para não olhar para o próximo. Esquece de olhar o próximo carente. Então, aquele homem que se compadeceu é bem diferente daqueles dois que eram religiosos. O sacerdote e o levita, eles eram reconhecidos ali no meio, né, daquele povo, da igreja, né, dos cultos lá, como alguém superior. Enquanto o samaritano, ele era desprezado. Ninguém considerava, ninguém respeitava o samaritano, que era que ele não tinha, é como se dissesse alguém que não tem nenhuma religião. Mas veja só a atitude dele, não tinha nenhuma, não era considerado um cristão. Enquanto os outros eram pessoas que realmente precisavam ser respeitados, mas daquela forma, passar direto, ver um irmão caído, nem querer saber o que aconteceu, né?
E aí nós vamos tirando essa lição para o nosso dia a dia, né? Para a nossa caminhada. Quantas vezes nós não encontramos na nossa caminhada, pertinho de nós, ao lado, um vizinho, ou dentro do nosso lar, alguém que às vezes não está ferido fisicamente, mas está com uma tristeza imensa, ou até um parente nosso, que está em outra cidade, que está sem um ente querido, que voltou para casa e ele não entende a partida e está desesperado. Ou alguém que teve uma notícia de uma doença incurável, uma doença que está em tratamento, está em processo, e ali nós vamos dar uma palavra, nós vamos suavizar aquelas dores, aquelas feridas, né? Algo que nós podemos fazer, né? Está ao nosso alcance. Isso é, nós prestar bastante atenção. Interessante aí também a gente ver que aquele moço samaritano que cuidou das dores, que atendeu de imediato aquele homem ferido, acredita que ele ficou à noite cuidando, enquanto o dono da hospedagem dormia, fazia seu descanso, ele estava ali cuidando dele até o dia amanhecer, que ele prosseguiu a sua viagem. Veja só, o mérito das pessoas é naquilo que ele faz. Mas não é a religião que vai salvar ninguém. Muitas pessoas, por fato de ir lá até a igreja, pelo fato de ir até o seu local de se reencontro religioso, acha que já é o suficiente, né? E o outro que não tinha nenhum vínculo religioso se compadeceu daquele irmão e fez aquela atitude de cuidar dele. Quer dizer, essa lição, ela nos ajuda a muitas reflexões, né? Para nós estarmos pensando e repensando. Interessante que quando Jesus preparou, ele já sabia que ia levantar aquele doutor da lei para fazer aquelas perguntas, né? Por isso que antes, de antemão, ele começou a pregar e falar daqueles, né, que estavam no caminho do bem, como hoje está acontecendo na atualidade, a separação dos cabritos das ovelhas, do bem e do mal, do joio e do trigo. Hoje está já acontecendo, né? Aqueles que não estão trabalhando pelo progresso, aqueles que estão muitas vezes travando, não é? Que estão bloqueando a evolução do próximo, o que está, às vezes, até interrompendo o seu progresso, né? Eles não reencarnarão, está tendo a última oportunidade. Eles não reencarnarão aqui, mas terão outra oportunidade em outra escola, né? Porque existem várias moradas na casa do meu pai, disse Jesus. Na Terra, ele criou muitos vínculos. Claro, eles têm família, têm parente. E aí, esses espíritos que não reencarnarão nesse processo de regeneração, de transformação que a Terra está passando, eles vão ficar no mundo espiritual, no estado errante, aguardando, né, como se diz, uma inscrição para que eles se reencarnem num planeta de acordo com a evolução da faixa vibratória dele. Futuramente, quando eles melhorarem um pouco mais, quem sabe futuramente eles voltem a reencarnar na Terra. Vamos tirar a possibilidade. Como nós temos a eternidade, todos nós fomos criados para a eternidade, reencontrarão, sim, em outras moradas, né? Até mesmo no mundo espiritual ao desencarnar. E aí, se foi algo que ficou pendente, né? Porque no mundo espiritual, né, nós também crescemos evoluindo. Nós vamos encontrar os nossos entes queridos de acordo com a nossa faixa vibratória, com a nossa sintonia, sabe? Se você gostava muito de uma pessoa, se você sentia aquilo verdadeiro, certamente aquele que já foi primeiro vai nos receber, venha ao nosso encontro. E ninguém ficará desamparado. E sim, aqueles que praticaram o mal a vida inteira, será que durante esses, vamos supor que a pessoa viveu 60 anos, mas a tendência dele não era de ajudar ninguém, era de denegrir, era de prejudicar, era de fazer torturas badernas,
tirar a vida física até do próprio irmão lá na caminhada, esse vai ser condenado? Como diz aqui, é o fogo eterno? Não. São palavras alegóricas. Nós sabemos que não existe o fogo eterno, e sim da consciência. A consciência queima mais do que fogo. A consciência, quando ela está com um processo de remorso, de culpa, né? Por não ter conseguido realizar, por ter feito aquilo, vem primeiro o arrependimento, vem a expiação e a reparação. Esses 3 processos que passam para o espírito se libertar a sua própria consciência. Então, por isso que o capítulo está dizendo, fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Que ninguém está condenado. Eu digo que nós estamos condenados a ser felizes, isso é bom, né? Condenado à felicidade, mas ela é uma conquista. Então essa salvação é da nossa própria ignorância, né? Pelo desconhecimento das leis de Deus. Aí Jesus vem e disse, buscai a verdade e ela vos libertará. As verdades, elas se encontram nas leis divinas, nas leis de Deus, não é? Não é na lei dos homens não, que muda todos os dias, e quando muda, sempre é a favor de quem muda, né? Não do povão. As leis de Deus, elas são imutáveis, elas sempre foram as mesmas. Estão escritas na onde, gente? Disseram os Espíritos, olha que coisa, na consciência nossa, ó. Por isso, quando nós fazemos alguma travessura, que nós percebemos, caiu a ficha, e veio arrependimento, fica aquilo corroendo por dentro de nós. É a consciência, é a lei de Deus pedindo para despertar em nós, né? Então, eu sei que cada um de nós sabe e conhece como fazer, como atender, qual é a melhor forma de ajudar o meu semelhante. Existem 1001 maneiras, né, de ajudar o nosso semelhante, de praticar o bem. Praticar o bem e a caridade se pratica. O amor, ele não se pratica, o amor se sente. Se nós sentirmos isso em nós, aí sim. E pararmos para pensar, o que eu posso fazer? Às vezes a pessoa fica de mãos atadas numa situação de encontrar alguém jogado numa calçada. Qual seria a nossa atitude hoje, né? Passar de largo ou atender? E se for atender e de repente não for aquilo que nós estamos imaginando? Como hoje nós temos recursos, claro, o primeiro ponto é chamar o atendimento público da saúde, né? Nós conhecemos como SAMU, que já foi citado. Mas, uma certa vez, lá mesmo em Suzano, eu tive uma experiência. Tinha alguém que estava nessa situação, jogado lá, todo mundo passava, ficava olhando, né? Aí, primeiro passo, eu fui tentar conversar, para ver se ele queria ajuda, porque realmente, de repente, a pessoa só sentiu um mal-estar e, de repente, fica bem, não quer, não precisa. Aí a pessoa falou que ela não queria que ele chamasse o SAMU. Eu falei, eu vou chamar o médico, pode chamar o SAMU para te atender, você vai ser atendido no hospital. Não, eu não quero. Primeiro, aí depois eu liguei o SAMU e eles perguntaram, você já chamou, já perguntou se ele quer ajuda? Porque se ele não quiser vir, nós não vamos forçar ninguém. E tem isso, né? Forçar? Não dá para forçar. Aí eu dei as características da pessoa, falou, já fizeram isso, já aconteceu já uns dias atrás, essa mesma pessoa, entende? Ela quer ficar lá, ela não quer vir, porque já se repetiu várias situações semelhantes com ela mesma. Então, vamos deixar ela despertar quando ela quiser ajuda, realmente. Existem várias e várias situações na vida, né? Nós deparamos aí a cada dia, a cada momento. Então, Jesus, ele foi muito sábio quando fala da caridade. O capítulo 13, que a mão esquerda não faz a direita, é um capítulo também que só fala da caridade, né? Só fala dos exemplos de Jesus no atendimento, né? Aí quando fala disso, eu lembro daquela pobre viúva que deu aquilo de coração, aquilo que tinha, né? Mas deu de coração. Então, quando nós formos atender o nosso próximo, façamos de coração. Atendemos não para dizer, para se aparecer, ou para dizer, olha, ele realmente é cristão. Não, nós estamos espontaneamente doando o nosso tempo para alguém, não colocando as nossas dores, que todos nós temos
problemas. Encontra alguém com um problema maior, se nós jogar o nosso, aí fica os dois problemáticos, falando um do outro, né? Então você vai ouvir. E como nós estamos com as bênçãos de Deus, graças a Deus, com a doutrina consoladora, esclarecedora, libertadora, nós temos suficiente. Alguma palavra que vai ajudar, que vai incentivar, que vai direcionar aquele irmão a algum caminho, né? Que ele saia daquilo. Então, gente, a palavra do bom samaritano é algo para a gente estar refletindo no nosso dia a dia, né? Que nós possamos ser aí os samaritanos da vida, né? Em qualquer sentido, em qualquer momento nós somos chamados. Interessante que todas as vezes que a gente fala do ensinamento de Jesus no nosso dia a dia, nós somos testados. Quando se fala de paciência, como uma vez eu estive falando ali no AEC, sobre paciência, na semana seguinte vem cada teste de paciência para realmente se você está aprendendo. Se nós somos alunos, certamente nós somos testados, né, no nosso dia a dia. Nós estamos falando de caridade do bom samaritano. Não é de estranhar que amanhã ou depois, ou ao sairmos daqui, nós vamos encontrar situações que vêm dizer sobre o respeito do que nós estamos falando. Até mesmo na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Eu estava para sair algumas horas de casa e eu tenho um sobrinho que ele é autista. A minha tem 29 anos, mas dependente totalmente da mãe. Ele não fala. Estava com problema de saúde. E ele não sabe falar, ele não fala, não diz. Só fica gemendo e falando, e alguma coisa querendo dizer, mas não consegue falar. A mãe percebeu alguma coisa, aí até me chamou para levar, no pronto-socorro para levar. Olha, ela perguntou, você tem compromisso? Eu digo, eu tenho sim, mas é um pouco mais tarde. Era umas 3 horas, digo, dá tempo ainda, a gente foi. E deu tempo levar. Mas eu já fiquei preocupado, eu já fui quase ligando para o Luiz, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Uma certa vez foi problema de chuva, né? Mas sempre tem algumas situações que nos prende, nos faz testar no caminho da vida, né? Qualquer ela que seja. Então, é uma oportunidade que a gente tem para a nossa reflexão. Porque todos os ensinos que estão dentro do Evangelho é para nós refletirmos. Porque nada é imposto. A doutrina, ela não impõe nada, ela expõe, ela esclarece, e cada um faz o melhor da sua caminhada na sua vida. Não tem regras. Faça isso, faça aquilo. Não. Para isso nós somos livres. Porque muitas vezes o irmão tem um certo comportamento e nós queremos dar uma lição de moral para o irmão, sendo que nós não estamos ainda com a moral elevada muitas vezes. A pessoa tem um certo vício, né? Seja ele qual for, físico, ou físico, o físico quer dizer de cigarro, ou de bebida, ou de jogos. O outro vício poderia ser, de gostar de fazer uma fofoquinha, é vício também, que às vezes a pessoa costuma. Chega pra gente e começa a falar de determinada pessoa, aí nós já sabemos, não vamos alimentar aquela conversa, nós vamos mudar de assunto, não é? Fazer diferente, mudar o teor da conversa. Agora, aqueles que tem um vício, por exemplo, do álcool, se ele quer ajuda, você pode ajudar. Tem o AA, né? As reuniões públicas. Lá em Palmeiras, onde eu moro, tinha um lugar, uma chácara de recuperação de pessoas que tinham esses vícios, né? Aí, então, o dirigente lá, o diretor lá da instituição, ela não sei como descobriu a gente aí no Allan Kardec, nós uma vez por semana fazer reuniões, palestras relacionadas ao Evangelho mesmo, né? Para essas pessoas. E trazia nomes para colocar para a desobsessão. A gente sabe que existe uma influenciação muito grande, né? As pessoas que têm. Aí passou algum tempo, acabaram denunciando e fecharam a instituição. Como aconteceu fechar também uma instituição assistencial do seu Zé Maria Medeiros, também lá em Palmeiras, onde recolhia pessoas que moravam na rua, que estavam sem família, com sequelas dos vícios também,
E quando o vício está grande, perde a família, perde tudo, né? Casa. E lá ele recolhia José Maria Medeiros. É o Albert Schweitz. Você ouviu falar? Fechou. Fechou porque eles tinham que ter enfermeiros 24 horas, né? Ele sabe a dificuldade que é você manter um quadro de enfermeiro. Isso. Fechou lá, mas ele era o braço direito do Bom Repouso, lá do Bom Repouso de São Caetano. Então as pessoas que eram atendidas aqui vinham de lá, porque lá para não lotar. Então depois que o meio público fechou, devido às exigências corretas que a lei pede, não foi assim por acaso que fechou. Foi todas essas exigências, higiene, limpeza, toda uma assistência. Foram lá para o Bom Repouso. O próprio seu Zé Maria, que foi um dos fundadores da instituição, está lá. Ele estava também como interno. Ele teve uns problemas físicos. Então, é isso. Se nós analisarmos, existe 1001 maneiras de nós estarmos sendo uma ponte de luz para o nosso próximo. Então, gente, daqui para frente, que nós possamos aí estarmos atentos, né? Alertas, pelos chamamentos, pelas dicas que a espiritualidade nos dá, para que nós possamos fazer o melhor, aproveitar a nossa encarnação. E somente a caridade vai nos libertarmos da nossa própria ignorância. Por isso que diz, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, salvar é libertar do mal, das coisas negativas. Não é que ninguém está condenado, de jeito nenhum. Então, a mensagem é essa, eu acredito que já está... Só falando uma coisinha? Sim. Então, você está falando aqui, eu estou aqui imaginando, né? Que esse que está no caminho, sangrando, pode ser um vizinho, né? Trazendo para o nosso dia atual, pode ser alguém que está do nosso lado, que não foi assaltado, mas está sofrendo, né? Exatamente. E a gente, aí o Jesus, ele fez só uma linguagem figurada, né? Isso. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, é o nosso próximo, né? Aquele que está, às vezes, é um parente que está precisando de uma visita, um amigo, né? Como eu já citei, né? Um parente, um amigo que às vezes não está com a dor física, não está com feridas do físico, mas está da alma, né? Está precisando de uma palavra, tem um vizinho. Isso mesmo, Jesus trouxe, e nós devemos pegar as lições de 2020 atrás para o nosso dia. Trazer para cá, né? Que nós possamos ser os samaritanos, né? De estar auxiliando, e a doutrina nos auxilia nisso, né? Ao nosso próximo. Então, a mensagem é essa, que Jesus ilumina cada um e que nós possamos estar aproveitando a nossa atual reencarnação nas atitudes mais simples da vida. Eu desejo muita paz, muita luz a todos. Pode encerrar todos aí. Pode encerrar, na sequência a gente faz o passe. Tá bom. Eu vou desligar aqui, né?